Muito bem, queridos, amados irmãos, estamos voltando a trazer para vocês as perspectivas em devocional para as nossas lições, a qual estamos estudando na nossa querida EBD. E lembrando que estamos estudando o livro de 1 Samuel e neste domingo iremos estudar a lição 5, que trata da instituição da monarquia em Israel. E esta devocional é a segunda da semana, numa sequência de 5. Nós vamos falar sobre a liderança, né? Como Deus exerce o seu poder em escolher as pessoas conforme o seu desejo para liderar. E o devocional de hoje, queridos, tem como título: Deus é quem escolhe a liderança da sua igreja. E o texto que nós vamos ler se encontra no livro de Números, capítulo 27, aleluia, a partir do versículo 15 ao 18, que diz a palavra do Senhor. Então Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Querido, nós estamos diante de um texto, 4 versículos, onde os 3 primeiros falam dos deveres para com Deus, e é onde Deus traz uma perspectiva de bem-estar para a nação de Israel. Porque o Salmo 25, 22 diz: ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. É um tempo em que Deus traz o bem-estar. E no versículo 18, aqui Deus está constituindo o povo de Israel no âmbito político, porque Deus vai levantar Josué, um homem que Deus observa, que Deus observava em todos os momentos difíceis que o seu líder Moisés passou, e ali Moisés e Arão estavam já no final do seu processo, da instituição da sua história, e Deus precisava de um novo líder, e ele escolheu a Josué. Queridos, meus queridos, decisão. O que é decisão, meu irmão? É resolução tomada após julgamento. É juízo. Isso no âmbito da justiça, porque no âmbito do nosso dia a dia, nós fazemos decisões a todo instante, queridos. Tomada de posição, escolha de pessoas. E para tudo nós temos um padrão. Vocês já notaram? Existe um padrão de medida que ele é universal. E vocês conhecem, todos vocês conhecem uma medida padrão que define tudo que nós precisamos mensurar,
que é o metro. Quantos de nós já fomos a uma loja de tecidos e ali nós pedimos lá, eu quero comprar 2 metros de cetim. E aí o vendedor vai, escolhe a estampa melhor e nos dá a possibilidade de escolher. E ali, quando a gente define, ele pega o metro e vai uma madeirazinha, é um padrão universal, e corta os 2 metros para a gente. E nessa condição de padrão, queridos, nós que somos líderes, que estamos definindo pessoas para assumir papéis dentro da igreja, nós temos que olhar para o maior padrão que nós temos, que é Jesus. Olhar Jesus como referência. E olhando para isso, nós entendemos que qual o método que Jesus usou para escolher os seus liderados. Porque ele não é o nosso padrão. Querido, liderança é a habilidade de motivar e inspirar pessoas de forma positiva. Motivar é influenciar e conduzir uma equipe na luta por um mesmo objetivo. É o que está acontecendo hoje com a nossa igreja. Nosso pastor está buscando líderes, pessoas comprometidas. E o maior referencial é Jesus. Se nós formos olhar para Jesus, devemos ver, por exemplo, que Jesus tratou o seu primeiro desafio, que foi escolher os discípulos, uma liderança que deveria ser testemunha ocular de todo o processo que Jesus iria passar. Em primeiro lugar, o que foi que Jesus fez? Jesus, ele não usurpou, querido, da sua condição de divino, de Deus. Ele buscou, em primeiro lugar, a direção do Pai. Ele passou uma noite em oração. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 12, diz que naqueles dias Jesus se retirou para a montanha, para o monte, a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. Queridos, a maior prioridade da liderança da igreja não é fazer a obra de Deus, mas ter comunhão com Deus. E a primeira perspectiva de um líder é ter comunhão com Deus. Porque quando ele tem comunhão com Deus e ele ora, Deus direciona. Então, o segundo ponto que nós podemos observar em Jesus é que ele treinou os escolhidos. O líder, querido, não é aquele que simplesmente manda fazer, mas o que vai à frente do rebanho na condição de superar as necessidades. E Jesus fez isso. Ele também investiu tempo, ensinou, corrigiu e também os amou. Queridos, quando a gente olha essa dimensão da aula que nós vamos ter, nós temos que entender que o crente deve pedir direção a Deus para tomar qualquer decisão. Qualquer decisão. Não podemos perder a perspectiva de que Deus é e Ele, o Senhor de todas as nossas ações. E aí nós precisamos entender que Deus é quem levanta os líderes da igreja. Quando nós, como líderes, não colocamos em oração, geralmente temos problemas. Queridos, eu quero dizer para você nesse momento
que a soberania de Deus, ela é confirmada. Porque lá em Isaías capítulo 10, versículo 15, o texto diz: será que o machado, preste atenção, se exalta acima daquele que o maneja, ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Isso é o homem no seu senso de pecado, na sua condição pecaminosa. Então, eu quero que você comece a entender que a liderança começa no coração de Deus. Então, tudo o que você for empreender na sua vida, você que está estudando conosco esse livro maravilhoso, porque você está sendo preparado para liderar. Então já comece a ocultar no seu coração esse entendimento de que mais na frente você vai estar precisando levantar líderes para lhe ajudar. Então, o primeiro passo é entender como Jesus a necessidade de buscar o Senhor para que Ele defina a quem indicar. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer o rosto dele, o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Fica com Deus e que Deus nos dê, juntamente com o nosso professor Bruno, uma aula maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém.